Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero fazer um trabalho aqui com vocês que é como tributar mais, fortalecendo financeiramente as empresas. Nós estamos em época de reforma tributária, essa eterna reforma tributária que não sai do país. E engraçado, nós temos uma eterna proposta quando se fala em reforma tributária. A eterna proposta é tributar dividendos. Isso é de uma estupidez que não tem tamanho, porque eu já falei, já fiz vários vídeos sobre isso, ensino isso nas minhas aulas, e o imposto de renda sobre dividendo nada mais é do que uma bitributação ou simplesmente um aumento da alíquota do imposto de renda, tá certo? Então, vamos falar um pouco com isso. Os economistas têm dificuldade de lidar com o resultado fiscal. São eles que tratam do resultado fiscal, porque são os economistas que tomam conta da economia, né? Os ministérios de economia, etc. Tal, e eles têm a grande dificuldade. Porque o resultado fiscal é um conceito contábil. É o seguinte, olha só, o conceito de resultado fiscal aqui. Receita menos gastos. Gastos é igual a superávit ou déficit fiscal. Aqui está o nó da questão. O nó da questão é gastos. Poucas pessoas sabem o que é gastos. E dizer simplesmente que o déficit fiscal precisa cortar gastos não quer dizer absolutamente nada. Ao contrário, comete erros loucamente. Porque ele não sabe diferenciar o que é investimento e o que é gasto. Por exemplo, eu vi outro dia o próprio Armínio Fraga, naquele canal da TV Bandeirantes, né? Canal 100. Não, que canal 100. É um canal criado até pelo Roberto Dávila, aquele canal. Canal Livre. O próprio Armínio Fraga falando sobre isso e falando simplesmente assim, olha, as pessoas discutem se educação é despesa, se é investimento, outros discutem também se saúde. Eu não me importo com isso, para mim é a mesma coisa, a gente tem que tocar para frente, é um gasto e está acabado. Não é verdade. Isso é não entender do conceito fiscal. E isso é fundamental para você traçar uma política. Olha só, o investimento, né? Investimento é algo que você, né? Recursos que você investe na economia, e esses recursos podem gerar ou não resultados. Se ele gerar resultados, muito bem, ele está gerando resultados. Se ele não gerar resultados, você pode pegar esses investimentos e vender. Isso é uma grande diferença entre investimentos e despesa. Despesa não. Despesa, se você fizer despesa na economia, e se ela não gerar resultado, acabou. Simplesmente o dinheiro foi destruído, acabado, tá certo? Então, vamos, por exemplo, mostrar aí a diferença entre gasto, investimento e despesas. Em educação, por exemplo. Em educação, é gasto ou é despesa? Os dois. Educação, se você estiver construindo os edifícios, as escolas, colocando tecnologia nas escolas, investindo no equipamento tecnológico, investindo no mobiliário das escolas, etc., cadeira para professor, carteira, etc., tal, biblioteca, você está fazendo um investimento. É um investimento, é algo que é para durar por vários períodos. Mas, no entanto, se você estiver pagando o salário dos professores, as horas-aulas que eles dão, você estiver pagando ao pessoal administrativo de limpeza, de arrumação, de orientação dos alunos, etc., você está fazendo despesa. Então tem uma coisa que é despesa e tem uma coisa que chama-se investimento. Investir no prédio, no edifício de uma faculdade é um investimento. Colocar todos os equipamentos necessários para que as aulas sejam dadas é um investimento. Já as aulas dadas pelos professores, que são pagas, né? O pessoal que trabalha na administração da faculdade, por exemplo, que eu estou falando, tudo isso é despesa.
Então existe uma grande diferença o que é despesa e o que é investimento. A mesma coisa em relação à saúde. Se você está construindo um hospital, se você está investindo nos equipamentos necessários para os exames, para os diagnósticos dos doentes nos hospitais, você está fazendo um investimento. Agora, se você normalmente está pagando os salários dos médicos, está pagando o salário do pessoal administrativo, está pagando o salário de todas as pessoas que trabalham na faculdade, tá certo? Isso tudo é despesa. E é bem diferente uma coisa da outra. O investimento é muito substancial, né? Então, se você não entender isso muito bem e tratar déficit fiscal dessa maneira, você não vai levar a lugar nenhum, tá certo? É por isso que cria-se problemas a todo instante, porque tem gente investindo em educação e colocando isso como despesa. Ou, ao contrário, fazendo despesas em saúde e colocando isso como investimento, tá certo? Isso aí atrapalha de verdade e cria problema para a política econômica do país. Muito bem. E por que isso acontece, né? Acontece porque os economistas têm conhecimentos superficiais de contabilidade. Para mim, o currículo do economista tem um buraco negro que chama-se contabilidade. Os economistas não estudam contabilidade. Eu sou economista, eu não sou contador, eu sou economista. Mas pouca atenção é dada à contabilidade. Contabilidade é como se fosse uma coisa assim que só para constar no currículo. Então, por isso, evidentemente, os economistas investem o tempo de estudar o quê? Microeconomia, empresa, etc. Empresa, eu fico admirado pelo seguinte, porque é impossível alguém entender de empresa sem entender de contabilidade. Aliás, empresa e contabilidade é a mesma coisa. Uma não pode ser ligada à outra, como as irmãs chifópagas. Não, duas irmãs chifópagas, ela pode ser separada, mas contabilidade e empresa não pode ser separada. Não existe nenhuma empresa sem contabilidade, como não existe, como a contabilidade só existe para registrar as coisas que acontecem na empresa. Então são coisas inseparáveis, são coisas únicas. Única empresa, a empresa, quando a empresa constitui, ela constitui exatamente juntamente com a contabilidade. Uma não pode existir sem a outra. Então isso me dá um certo sentido de que a coisa anda muito mal por causa disso também. Isso é um defeito básico, fundamental na formação do economista e de muitas profissões. Toda e qualquer profissão que lida com a empresa e que é uma usuária dos números da empresa, precisa dos números da empresa, necessariamente teria que ter uma boa formação em contabilidade. Muito bem. A tributação de dividendo, como eu já disse, né, é uma bitributação. Como nós vimos, como nós dissemos lá em cima, o lucro é apurado, quando o lucro é apurado, que pertence aos donos da empresa, vem o imposto de renda e tira um pedaço. E a empresa distribui o que como dividendo? O lucro líquido. Se é lucro líquido distribuído como dividendo, evidentemente o dividendo já foi tributado. Ou simplesmente é um aumento da alíquota do imposto de renda. Vejamos um exemplo bem simples aqui a seguir, que talvez melhore esse aspecto. Imaginemos que nós sejamos o dono dessa empresa. E essa empresa é essa aqui, né? Essa DPF1, demonstração da posição financeira da empresa, o início dela é esse aqui. A empresa tem um capital, uma caixa de 110 mil, um estoque de 90, total do ativo de 200. Fornecedor aqui, né? Está financiando a empresa em 50, talvez seja esse estoque. Os 100 mil aqui, talvez esteja financiando caixa e estoque. E, portanto, tem um passivo de 150. E o capital da empresa é de 50. Então, 150 do passivo mais 50 do patrimônio líquido da empresa, que é o capital, dá-se o total de 200. Então, o total do ativo é igual ao total do patrimônio líquido mais o passivo. En passant, eu quero que vocês saibam muito bem que ativo não é igual a passivo.
Se esse ativo aqui fosse igual ao passivo, significaria que a empresa foi totalmente financiada por alguém. E não pode existir uma empresa totalmente financiada. A empresa tem que ter um investidor, tem que ter um dono, um acionista, um cotista, seja lá o que for. Tem que ter um dono, pelo menos. Portanto, não existe empresa totalmente financiada e ativo não é passivo. Isso é uma grande bobeira da CVM, que permite ainda isso aparecer hoje nas demonstrações financeiras das empresas de sociedade anônima de capital aberto. Tá certo, meus amigos? E olha aqui. E houve uma venda de 150, um custo de 90, portanto 60, despesa financeira dali, 50. Esse é o lucro, seria nosso, 50 mil. Mas aí veio o nosso sócio autoritário, e chega lá e diz, olha só, eu quero 30% disso aqui. Ao for 30% disso aqui, ele pega 15 mil para ele, para o imposto de renda. E sobra como lucro líquido 35 mil. Então, o dividendo é distribuído do lucro líquido. E o lucro líquido foi 35 mil. Nós recebemos o dividendo de 35 mil. Nós, os donos da empresa. Ora, então, o nosso dividendo já pagou seu imposto de renda aqui. O nosso lucro era 50. Nós recebemos apenas 35. Por quê? Porque pagamos imposto de renda. Tá certo? Mas tá óbvio, claro, o que está acontecendo. Muito bem, meus amigos, eu espero que tenha sido claro e que vocês tenham entendido esse processo, né? E eu vou partir para o segundo vídeo, e espero que vocês aguardem o segundo vídeo, que é juros sobre capital, que aí eu vou mostrar que o juros sobre capital age completamente diferente. O imposto de renda é o mesmo, mas ele fortalece a empresa. Vocês verão isso no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.